Senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, eu ocupo a tribuna dessa casa para mostrar a minha preocupação com a falta de sintonia que existe nesse momento entre o presidente da República, o Palácio do Planalto, a chefe da Casa Civil e as ruas do nosso país. A população em geral, o povo do nosso país. O que se escuta por parte do Palácio do Planalto é que o susto já passou. O país não será afetado pela crise econômica mundial. Nós vamos dar a volta por cima. Não se preocupem que não tem crise. Por outro lado, nas ruas, no meu estado, o Rio Grande do Norte, no estado de Vossa Excelência, Pernambuco, no estado de todos os deputados, senadores, nos estados da população, o que se vê é a falta de investimento, é a queda da produção industrial, é o desemprego. Eu tive recentemente vendo uma pesquisa da Fiesp que diz só no estado de São Paulo a indústria, deputado Efraim Filho, demitiu 200 mil pessoas. São 200 mil desempregados, algo em torno de 600 mil pessoas que dependiam daquele emprego. Essa semana nós lemos e vimos em toda a imprensa nacional que no último trimestre de 2008 os investimentos nesse país cresceram em quase 10%. A produção industrial caiu 7,4%. O consumo das famílias caiu em 2%. Um levantamento da Folha de São Paulo, feita com 37 países em todo o mundo, mostra que o Brasil é o quinto país mais afetado no mundo. Apenas mais afetado que o país com essa crise tem a Coreia do Sul, Taiwan, Tailândia, Indonésia e Estônia. Outra pesquisa da Fiesp mostra que entre países como a Alemanha, a Espanha, o Reino Unido, os Estados Unidos, o Japão, o Canadá, a China, o México, a Coreia, entre outros, o Brasil é o segundo país mais afetado por esta crise. Nós vemos o povo sofrendo, o desemprego, a falta de consumo. Por outro lado, nós vemos que o único que não diminui o consumo é o governo federal. Não existe um ajuste fiscal por parte do governo. Não se tem notícias que os gastos com cartão corporativo, mesmo após uma CPI para investigar os gastos, foi diminuído. O que se tem de notícia é que os gastos com cartão corporativo são mantidos. As despesas com viagem continuam as mesmas. O número de ministérios continua os mesmos. Os cargos comissionados tendem a aumentar. E eu, nesse momento, fico preocupado, porque eu não sei se o Palácio do Planalto apenas quer acalmar, numa atitude de tentar tranquilizar a população, ou se eles estão completamente apáticos à situação real da nossa economia. Hoje nós lemos nos jornais do nosso país que a taxa Selic caiu em 1,5%. Ela agora é de 11,25%. O Banco Central diminui a taxa básica de juros para tentar incentivar o consumo. Diminui a taxa de juros, os juros para os empréstimos diminuem, a população tende a aumentar, se aumenta o consumo e tende-se a gerar emprego. Mas antes de qualquer coisa, senhor presidente, minhas senhoras e meus senhores deputados, tem que haver um emprego. Tem que haver um emprego. O governo federal tem que se preocupar com a geração de emprego que existe, é desemprego. O que nós estamos lendo na imprensa nacional é o desemprego na indústria, o desemprego no comércio, o desemprego na agricultura, enfim, é uma completa recessão. O nosso país só teve em situação pior em 1990. No último trimestre de 1990, no momento em que o país enfrentava e foi apresentado ao Plano Collor. Naquele momento, nosso país estava enfrentando uma grande recessão. E, infelizmente, eu não ocupo essa tribuna como um deputado de um partido de oposição. Eu apenas estou aqui ocupando este espaço para alertar
ao governo, para alertar a população e para mostrar a minha preocupação, porque a cada dia em que eu tomo conhecimento da situação real das ruas, eu vejo um quadro. Ao ler as declarações dos participantes do governo, assim como do presidente da República, eu vejo uma declaração completamente apática e diferente do que está acontecendo nas ruas. Então, eu acho que a minha obrigação é ocupar esta tribuna, é dizer do que realmente está acontecendo, porque isso não é uma opinião minha, isso é uma opinião de diversos economistas. São economistas renomados, ex-presidentes do Banco Central, economistas que ocuparam as diretorias do Banco Central, que são banqueiros e que estão demonstrando a sua preocupação com o nosso país. Então, nesse momento, eu ocupo esta tribuna para dizer que o que nós estamos enfrentando não é apenas uma marolinha, é um tsunami. E que eu venho sim, não apenas alertar, não apenas dizer do meu ponto de vista, mas sim cobrar por parte do governo federal com que ele faça o seu dever de casa, para com que ele corte o custo da máquina governamental, para que ele tenha preocupação com a política fiscal do nosso país, porque marolinha não existe, existe um tsunami e o primeiro responsável é o governo, que tem que cortar esses gastos da máquina governamental. Vamos diminuir o número de ministérios, vamos diminuir as despesas com viagens, vamos diminuir, senhor presidente, as despesas com cartão corporativo, com cargos comissionados. Vamos fazer com que esse país cresça. Vamos desonerar a carga tributária que bateu recorde novamente de arrecadação. Desse jeito esse país não pode crescer. É uma taxa de carga tributária altíssima, é o desemprego, é a recessão e o governo dizendo que não existe nada de grave na situação econômica. Senhor presidente, é essa mensagem que eu deixo e esta cobrança que eu faço ao governo federal. Vamos deixar de ser apáticos e vamos enfrentar essa crise de frente para que nós possamos, aí sim, passar o mais rápido possível por essa crise e voltar a ter crescimento do nosso PIB, que pode chegar a zero ainda esse ano. Muito obrigado, senhor presidente, e que o governo federal tome as suas providências e as suas iniciativas.